Em primeiro lugar, pessoal, obrigado aí a XTB pelo convite, não é? Para estarmos juntos aqui participando desse evento. É mais um momento de estarmos aqui, de dividirmos e partilharmos com vocês, pessoal, a nossa experiência, algo da nossa parte, não é? Então, para quem me conhece já, não há muito o que dizer. Para quem não me conhece, o meu nome é Eugênio. Temos aqui bastante gente nova, não é, pessoal? Então, para quem não me conhece, como eu disse, está aqui uma breve apresentação só. Eu sou formado em economia, tenho os registros todos conforme são necessários e exigíveis aqui em Portugal. O meu percurso já é vasto, já levo aqui alguma experiência, já tenho alguma experiência nestes anos de mercado. Me iniciei nos anos 2000 e desde lá, pessoal, isso está no meu sangue e tem seguido junto comigo. Vivo na cidade do Porto, aqui em Portugal, sou brasileiro por nacionalidade, português por naturalidade. Amo esse país, amo esse povo, esse pessoal aqui e tudo que o país tem feito por mim, não é? Pessoal, sou um swing trader. Para quem não me conhece, tenho uma metodologia própria que chama-se a metodologia FCT. Muitos dos que aqui estão já conhecem. Para quem não conhece, eu vou também falar brevemente, rapidamente dela, para que vocês também possam ter aqui uma noção do que é a nossa metodologia, como ela funciona, como é que se processam aqui as nossas operações, os nossos negócios, ok? Vamos lá. A metodologia FCT. A metodologia FCT, pessoal, basicamente, para quem não sabe, para quem está aqui hoje e está me assistindo pela primeira vez, a metodologia FCT é uma metodologia que eu criei e desenvolvi ao longo destes anos, de todo esse processo de investimento. E quando eu me percebi que sempre faltava algo na hora de realizar as operações, ou seja, faltava-me saber o porquê, não é? Se tecnicamente estava tudo bem muitas vezes, e por que as operações davam errado? Então eu comecei a me perceber que realmente o que faltava nas operações, e na verdade percebi que faltava muita coisa. Quando nós iniciamos, aprendemos alguma coisa de técnica, não é? Que é aquilo que é mais ensinado no mercado, e depois a gente acha que isso é suficiente, e na verdade não é suficiente. Então, com base nisso, desenvolvi essa metodologia, que é a metodologia que eu uso há muitos anos e que nos últimos anos tenho partilhado com pessoas. Ela se baseia, então, pessoal, em 3 pilares: fundamentação, correlação e técnica. Por isso chama-se FCT, não é? Onde a fundamentação é o que vai determinar. E quem já me acompanha sabe disso, que isso funciona muito bem. Ou seja, sempre o que vai nos dar a direção do mercado, para onde que o mercado vai convergir, seja em alta ou seja em baixa, é a fundamentação. Mais cedo ou mais tarde, a fundamentação é o que vai refletir o movimento dos mercados. Depois, pessoal, vem a correlação. A correlação serve para quê? Ela nos dá a opção sempre de escolhermos então os melhores ativos consoante ao movimento que o mercado vai fazer, ou seja, com base na fundamentação, nós escolhemos os ativos que melhor vão se movimentar dentro daquele cenário. Ou seja, em se tratando de pares cambiais, vamos aqui usar como exemplo o que nós fazemos. Procuramos sempre uma moeda forte contra uma moeda fraca, ou uma moeda fraca contra uma moeda forte, para que nós possamos sempre operar no melhor sentido do mercado, aproveitando então de melhor forma os movimentos. E a técnica não deixa de ser uma ferramenta fundamental, mas ela aplica-se única e exclusivamente, pessoal. E veja, além de tudo, a metodologia FCT tem algumas especificações técnicas que são próprias da metodologia, ok? Então, nós utilizamos a técnica simplesmente como base para termos os parâmetros de entrada e saída do mercado. É assim que funciona a metodologia FCT. Então, sempre o que nos norteia, o que nos dá o norte das nossas operações é
então a fundamentação. A correlação nos ajuda a escolhermos os ativos e a técnica nos ensina ou nos dá o melhor momento para entrarmos nas operações, ok? Então, pessoal, hoje nós vamos aqui falar vamos ter uma aula hoje fundamental, ou vamos falar sobre fundamentação. Uma área que é pouco abordada, é pouco explorada, poucas pessoas falam sobre fundamentação. A maioria das pessoas que está no mercado, que age, que fala em nome do mercado, que opera, até muita gente que opera no mercado, ou supostamente aqueles que ensinam a operar, não é? A maioria tem fórmulas, tem aqueles famosos setups, onde quando acontece isso, você faz aquilo. Quando o mercado fizer essa configuração, você age dessa forma, né? E tudo hoje é muito, ou quase que 100% do que se aprende é baseada em análise técnica. Ou em price action, não é? Que na verdade na minha era ou na minha geração chamava-se análise técnica. Hoje deu-se um novo nome, ou seja, tornou-se isso um nome mais bonito, não é? Hoje temos aqui o tape reading, temos o price action, temos vários modelos, vários setups de negociação. E eu não estou aqui dizendo que um é melhor do que o outro ou esse é melhor do que aquele. O que acontece, na verdade, é que a maior parte da academia que você ouve no mercado, que você vê no mercado, sempre é baseada em análise técnica, não é? E sempre com base em algum setup que analisa basicamente as informações que graficamente se manifestam de alguma forma. Na metodologia FCT não, nós olhamos sempre primeiro para a fundamentação, porque é ela que nos norteia, é ela que nos diz o que vai acontecer. Então, da mesma forma, hoje vamos falar aqui sobre essa análise então fundamental, sobre o que está acontecendo no mercado, né, nos dias atuais, o que vem acontecendo e aquilo que nós esperamos ou temos como expectativa para o mercado, para o próximo, na continuidade deste trimestre, deste segundo trimestre, e também de alguma forma não deixa de ser diferente na continuidade do exercício fiscal aqui desse ano para o ano de 2021. Veja, pessoal, uma coisa que eu quero deixar claro, tá? Tudo que eu falo aqui não são e não servem como recomendação de investimento. Segundo diretrizes dos órgãos reguladores, tudo que nós falamos ou apresentamos aqui são apenas a nossa opinião. Portanto, não servem e não devem servir como recomendação de investimento. Então, da mesma forma, eu quero deixar claro aqui que aqui está manifesta também a minha opinião sobre o cenário que se monta aqui. Tudo isso que eu vou apresentar hoje, veja que é baseado ou tem por base dados econômicos, informações econômicas, tudo aquilo que tem acontecido nos mercados nos últimos anos, certo? E depois eu também manifesto, é óbvio, alguma opinião particular em relação aos cenários aqui que possam se manifestar, tá bem? Então isso é, como eu disse, apenas a minha opinião. Vamos lá, então, vamos dar seguimento, pessoal. Sei que temos aqui pessoal de vários locais, não é? Vamos dar seguimento, então. Vamos começar aqui por falar dos ciclos econômicos, tá bom? Então, como isso aqui, como eu já falei, como isso é uma análise macroeconômica, nós vamos falar aqui, vamos começar por falar, então, sobre os ciclos econômicos. E o que nós vemos nos dias atuais é que a maioria dos investidores hoje tem feito o quê? Ou seja, o investidor de retalho em específico, não é? Ou o investidor, eu, você, o investidor de retalho, as pessoas com menor capitalização, são considerados um investidor de retalho. Muitos de nós, ou muitos desta categoria de investidores, têm feito o quê? Tem buscado automaticamente nos mercados, porque
tanto se fala, não é? Que os mercados estão esticados, que os mercados estão isso ou estão aquilo. Muitos de nós têm buscado aqui um novo ciclo, ou seja, uma nova fase econômica, um momento de correção onde o mercado tem que corrigir, porque subiu demais, ou porque isso, ou porque aquilo, não é? Então tudo isso é baseado em ciclos econômicos, certo? Então, pessoal, o que são, na verdade, os ciclos econômicos? Então, a ciência macroeconômica ou a economia, vamos assim dizer, não é? Ela busca ou entende que os ciclos econômicos, eles dão-se sempre desta forma, ou seja, que sempre existe um crescimento constante do produto interno bruto, ou seja, vamos chamar assim, da economia, de tudo aquilo que se produz, não só num país, mas no mundo. Ou seja, que o mundo está sempre em crescimento. Portanto, existe sempre uma tendência de crescimento. E é isso que a ciência, então, macroeconômica explica, que existe sempre, ou seja, que o mundo está sempre em constante evolução. E uma vez que esteja sempre em constante evolução, continua ou está quase sempre, ou na maior parte do tempo, está em crescimento. Então, explica-se que esse crescimento de longo prazo nos mercados forma uma tendência, ou seja, no mundo forma uma tendência, mas que em prazos menores, então, existem os desvios, aquilo que nós chamamos de desvios. E estes desvios, então, são o que constituem, na verdade, os ciclos econômicos. Tá? Já vamos explicar isso de uma forma melhor. Então veja, o que nós podemos então caracterizar aqui como sendo um ciclo econômico? Eles acontecem em torno dessa tendência, ou seja, quando nós falamos em torno, falamos que acontece ao redor, ou seja, por próximo, em algum grau de proximidade desta tendência econômica que acontece então esses ciclos. E aqui eu tenho um exemplo claro, especificado de uma forma gráfica, para que a gente consiga entender então o que diz a economia ou a ciência macroeconômica em relação aos ciclos de mercado. Então nós podemos ver aqui essa linha vermelha que diz o que, pessoal? Essa é a tendência, ou seja, o mundo cresce constantemente. Nascem mais pessoas, nascem umas, morrem outras, não é, pessoal? É o ciclo normal da vida, certo? Mas o mundo cresce em proporção. As populações aumentam. E uma vez que as populações aumentam, há sempre a necessidade de que os insumos, ou seja, de que os bens e de que os serviços também cresçam. Ou seja, toda a gente precisa de casa, toda a gente precisa, ou alguns precisam de carro, ou de transporte, ou de alimentação, de vestuário, de calçado, de educação. Então essas necessidades todas são o que? Aquilo tudo que se produz, não é? Saúde, educação, tudo aquilo que se produz está aqui no PIB. E a tendência econômica, então, do mundo, ou seja, essa linha vermelha que você vê, está sempre em constante evolução. Dado a isso, temos esta linha amarela aqui, então, que seria o Produto Interno Bruto. Tá? Então é importante aqui que nós entendamos aqui algumas coisas. Então veja, nestes momentos onde vemos como aqui, onde há nitidamente, ou seja, uma linha que cresce, há uma fase de expansão, então, ou seja, um ciclo econômico de expansão ou de crescimento. Quando nós olhamos aqui para esta fase, vemos o que? Uma fase de estagnação, ou seja, todo esse crescimento econômico aqui chegou num pico e depois entrou num momento de estagnação, ou seja, que pode ser depois então sucedido por uma crise, que foi o caso aqui, sucedeu-se uma crise e por consequência uma recessão também neste mesmo período, certo? Então, de igual forma, houve novamente uma inversão deste ciclo econômico, onde retomou-se toda a atividade,
ou seja, retornou-se uma fase de expansão e crescimento, onde permanece, ou seja, neste caso específico aqui que utilizamos como exemplo, permanece em toda esta fase, ou seja, uma fase em que cresceu mais acentuadamente, uma fase em que cresceu menos acentuadamente, mas também cresceu e continua o crescimento. Então podemos observar ou aprendemos aqui, pessoal, que existe o quê? E por isso que é importante que você entenda isso para aquilo que nós vamos falar já aqui um bocadinho adiante, tá? Ou seja, um ciclo econômico dá-se ao redor de uma tendência de crescimento, que é isso que você viu aqui, ou seja, o mundo cresce, as necessidades crescem e é preciso que se produza para atender as necessidades. Mas o ciclo pode ser um ciclo de estagnação, pode ser um ciclo de inversão, como foi o caso aqui, ou seja, veio crescendo, estagnou e inverteu, certo? Então, nós temos num ciclo econômico a possibilidade de termos um ciclo de crescimento, que pode simplesmente aqui, onde se inverteu e começamos uma fase de recessão e crise, poderia ter se invertido e continuado a tendência ascendente. Não foi o caso. Até propositadamente, quando montei esse gráfico, montei desta forma para que fosse entendível, certo? Mas num ciclo real, pode acontecer o quê? Em vez de que houvesse aqui uma crise, uma recessão, poderia ter se mantido por cima da linha vermelha, ou seja, e continuado, ou seja, seria um ciclo de continuidade. Não é? Em vez de uma inversão, seria uma continuação, como foi o caso aqui. Aparentemente, quando chegou nesta zona, poderia ter se transformado numa estagnação, mas houve o que? Uma continuidade de crescimento, não houve estagnação e também não houve inversão. Aqui houve inversão. Aqui houve um pico, depois do pico houve uma inversão. Quando esteve em estagnação aqui embaixo, houve uma inversão para crescimento. Ok? Então é importante que nós consigamos entender isso. Depois, pessoal, aqui eu fiz uma ilustração para que os senhores possam compreender aqui e termos uma noção também. Este gráfico compara, vamos chamar assim, entre aspas aqui, tá, meus amigos? O crescimento da tendência mundial, vamos por assim dizer, economicamente falando, uma tendência de crescimento que todos nós sabemos que o mundo, a economia mundial, nos últimos 30 anos só cresceu, não é, pessoal? Tivemos algumas depressões econômicas, mas basicamente só cresceu nos últimos 30 anos. Depois, por isso vemos aqui então, esta linha amarela que aqui está é o SP500 em mensal, certo? Uma análise aqui, este gráfico em mensal. Então temos a mesma linha vermelha do gráfico anterior e temos o SP500 aqui, que na verdade é o que nos interessa, por isso estamos aqui, não é? Para fazermos uma analogia também do mercado em termos fundamentais. Então o que vemos aqui, pessoal? Vemos que no período de 2001 até 2003 aproximadamente, aqui embaixo temos a escala de tempo, de 2001 aqui até 2003 aproximadamente, tivemos um período então aqui de recessão e crise. Depois tivemos uma inversão de tendência, aonde o mercado voltou aos níveis de 2001 e depois tivemos uma nova crise entre os anos aqui, pessoal, de 2007 e 2008 até 2010 aproximadamente, ou meados de 2009, tivemos novamente um período de recessão econômica, ou seja, tivemos aqui um mercado baixista, ou um mercado de urso, como nós chamamos aqui, não é? Tivemos uma fase mais complicada no mercado. A partir de então, para quem já
conhece aqui a metodologia FCT, não é, pessoal? E percebe a forma com que nós analisamos os dados e em razão disso temos obtido o sucesso que obtemos no mercado. Vemos aqui então o que, pessoal? Que desde o ano de 2013, aqui nós vemos claramente que a partir de 2013 o mercado então rompeu os máximos anteriores. Então, os senhores e senhoras aqui concordam comigo que até 2013, ou seja, entre os anos aqui de 1998 e 2013, se nós colocarmos um quadrado aqui dentro, vamos ver que o mercado andou aqui em lateralidade. Veja que facilmente nós conseguimos desenhar aqui com o mouse, olha, um quadrado aqui, um retângulo, não é? Onde os mercados andaram aqui em lateralidade. Certo? Então veja só, a partir de 2013 nós superamos esses máximos, ou seja, então o mercado começou um novo ciclo, certo? Ou seja, fez um ciclo de baixa, fez um ciclo de alta, fez um ciclo de baixa, fez um novo ciclo de alta aqui, tudo isso dentro de um ciclo maior de lateralidade, entre os anos de 1997 e os anos de 2013. Então veja só, entre 97 e 2013 tivemos aqui uns bons anos de lateralidade. A partir de então, desde 2013, né, muitas pessoas dizem assim que desde 2009 o mercado está numa tendência altista. E veja, o que acontece aqui é que desde 2009 existe realmente uma tendência de alta, certo, pessoal? Mas o mercado aqui, na verdade, rompeu os máximos e começou uma nova dinâmica a partir de 2013, certo? Então a questão aqui que nós colocamos nesse momento é: quanto tempo pode durar um ciclo econômico? Essa é a grande verdade, tá, meus amigos? É que é o seguinte: ninguém sabe, tá? Nem eu, nem ninguém. Como eu outro dia aqui falei, e nós estávamos falando lá no canal, não é? Ninguém sabe até quando vai durar o próximo ciclo, ou quanto tempo dura um ciclo econômico. Porque, veja, nós não temos como saber, e como foi dito aqui, vai durar até onde os fundamentos sustentarem esse movimento. Certo? Então tudo que eu ou qualquer pessoa possa falar, em especial, se não houver fundamentação na resposta, é apenas um chute. Como eu digo sempre, no mercado não existem certezas, existem probabilidades. Nós procuramos aquelas melhores a nosso lado ou a nosso favor para que possamos tomar as decisões mais acertadas. Então não temos como saber, certo? Então, um ciclo econômico pode durar entre 2 e 60 anos, economicamente falando, ok? E aqui vamos usar, ou seja, algumas das coisas que eu falo aqui são do economês, tá bom, pessoal? Devem ter outras pessoas aqui, como eu também sei que têm a mesma formação que eu, que estão na área econômica e sabem do que eu estou falando, e depois temos aqui também pessoas esclarecidas que sabem disso, né? Então, o ciclo pode durar entre 2 e 60 anos. Eugênio, isso quer dizer que o S&P 500 pode ficar subindo durante mais 30 anos? Pode ficar subindo durante mais 100. Nós não sabemos até quando, não é? Pode começar a cair amanhã, mas pode continuar subindo durante mais 100 anos. Isso é imprevisível. O que nós vamos ter que fazer é realmente olhar para o lado da tendência e dos fundamentos, certo? Mas a maioria dos, vamos chamar aqui, conselhos da mídia, não é? E também falamos e discutimos isso no canal, falamos disso algumas vezes. Das pessoas que opinam, que escrevem opinião econômica, essas pessoas, os analistas, eles não têm dinheiro investido,
Eles simplesmente analisam, eles buscam justificação para o movimento. Eles vêm dizer, olha, aconteceu isso, o mercado caiu hoje 5% ou 10% porque o shake do petróleo tropeçou, caiu, partiu o nariz, então o petróleo afundou 10%. Ou seja, sempre há uma justificação para depois que o movimento acontece, não é? E na verdade os fundamentalistas, como é o nosso caso aqui, nós fazemos o quê? Nós tentamos prever o movimento que o mercado fará futuramente com base nos acontecimentos econômicos reais e no que eles vão desencadear no futuro. E isso é que vai refletir no movimento no mercado. Então, tudo que se passa cuidado, essa vez não vai ser diferente. De um momento para outro tudo vai ruir, tudo vai cair, não é? Não faltam aqui, como eu digo sempre, o Zé Desgraça a contar a história aqui de que nos anos 39 o mercado caiu 50% ou 60%, ou caiu 80%, ou isso ou aquilo. Não faltam teorias aqui da desgraça, certo? Mas veja, o que fará com que surja ou com que venha o próximo ciclo econômico? Depois, se ele surgir, quando ele surgir, que tipo de ciclo vai ser? Vai ser estagnação, continuação ou inversão? Nós também não sabemos. De novo, estamos na mesma. O que pode nos levar? E agora vem uma pergunta interessante. O que pode nos levar a nos aproximarmos de uma mentalidade mais reforçada ou de algo que nos ajude a formar uma opinião mais concreta sobre quando vai acontecer, com base no quê e que tipo de movimento vai ser? É a técnica ou é a fundamentação? Rodrigo Aires, sempre a fundamentação, certo? É ela que vai nos dizer, como vocês estão respondendo aqui, é ela que vai nos dizer que tipo de movimento que vai acontecer e quando é mais, quando que a probabilidade de que ele aconteça seja maior, certo? Então, ninguém faz ideia. Aqui, meus amigos, eu elenquei 3 coisas que são muito importantes e tenho falado disso também no canal, não é? Para quem não sabe, está aqui hoje e nos assistindo pela primeira vez, todas as segundas-feiras nós temos uma live de análise semanal ao vivo no nosso canal, onde nós falamos da fundamentação, da correlação e a técnica para aquela semana, ou seja, fazemos uma análise fundamental e técnica de tudo o que poderá acontecer durante a semana com base no calendário, eventos e tudo mais, certo? Então, meus amigos, eu elenquei aqui 3 situações que nós temos que estar de olho, certo? Inflação, curva de rendimentos, né, as taxas, e falamos muito disso também no nosso canal, e o vício dos estímulos, que não deixou e não deixa de ser um vício, né? Os estímulos econômicos passaram a ser parte integrante da economia. E eu já vou demonstrar por que é assim, certo? E por isso que está entre parênteses ali esse número 3. Nós já vamos falar disso. Então vamos aos fundamentos. Aqui, os fundamentos então que impulsionaram os mercados durante ou entre o período de 2009 e 2021. Entre o ano de 2009 e 2021, certo? Vamos lá. Corte nas taxas. Quando eu escrevi aqui, pessoal, e demonstro para vocês 0 aqui, ou seja, esses 980 pontos, ou seja, é menos do que 1 ponto percentual, não é menos do que 1%, é 0,980, certo? Não é 980 pontos, é 0,980, ou seja, tivemos um corte de taxa aqui, na média, de quase 1% nesses 10 anos aqui, certo? Depois, o
que tivemos aqui? Entre 2009 e 2021, tivemos um quantitative easing desde a queda do Lehman Brothers. Os senhores devem lembrar, quem está no mercado há mais tempo, lembra-se disso, de 21 trilhões de dólares, ou seja, desde que houve a queda do Lehman Brothers, começaram-se então, ou seja, o Fed, a Reserva Federal, os bancos centrais resgataram a economia de uma possível ruptura que seria catastrófica para o mundo. E aonde começaram então os quantitative easing, ou seja, os planos de ajuda aqui. Neste período, então, foram emitidos 21 trilhões de dólares em dívida. Ok? Depois, a oferta monetária neste mesmo período, entre 2009 e 2021, aumentou 5 vezes, de 1,3 trilhões de dólares para 6,8 trilhões de dólares. E isso fez o quê? Com todo esse dinheiro produzido pelo quantitative easing, que aumentou a oferta monetária, fez com que nós aumentássemos a oferta de crédito. Portanto, os empréstimos cresceram. Ou seja, as empresas se endividaram mais, as famílias se endividaram mais, através de compra de casa, através de compra de bens de consumo, de uma forma ou de outra, contraíram empréstimos. Empresas e famílias contraíram empréstimos, ou seja, houve aqui um aumento do crédito, do fornecimento de crédito neste mesmo período entre 2009 e 2021. Junto com este período, os senhores devem lembrar muito bem, que tivemos aqui então um período de quê? De deflação, onde os preços começaram a baixar, tivemos inflação zero ou até deflação também neste período, não exatamente no início de 2009, mas a partir dos anos de 2012, 13 por ali, começamos a ter então inflação zero ou deflação, ou seja, os bancos centrais começaram a demonstrar preocupação com a deflação. E tudo isso somado, pessoal, fez o quê? Uma coisa muito interessante. A velocidade de circulação da moeda caiu de 10 para 3, certo? Eu não sei se é compreensível ou se é entendível pelos senhores o que é a velocidade de circulação da moeda. E aqui eu gostaria também de ter um feedback do vosso lado. Os senhores entendem o que é esta velocidade de circulação da moeda? É compreensível essa expressão? Entende? Valdívia, ok. Não. Rodrigo Aires, não. Ok. Não, a maioria não sabe. Então tá, pessoal, é assim. Eu vou tentar explicar rapidamente então, tá? A velocidade de circulação da moeda funciona assim. E eu vou contar uma história aqui bem rápida para ilustrar isso, para que os senhores entendam. Imaginemos que um cidadão chega num hotel, certo? E ele chega nesse hotel e pergunta para o atendente: olha, qual é a melhor suíte que você tem e quanto custa? Ele disse: a melhor suíte é no último andar, custam $100. O senhor então apanha $100, coloca em cima do balcão e diz ao atendente: eu vou subir para ver o quarto. Caso eu não goste e decida não ficar, você me devolve os $100. E o atendente então disse que concordava com a situação. Com base nisso, o senhor subiu para ver o quarto. O atendente, como precisava pagar a conta do talho ou do açougue, como nós chamamos no Brasil, que ficava praticamente em frente ao hotel, sabendo que o hotel era muito bom e que o senhor com certeza ficaria com o quarto, pegou aqueles $100, foi ao açougue ou ao talho, chegou lá e disse ao senhor: quanto eu devo? 100 euros. Pegou os 100 euros e pagou a conta. O senhor do talho ou do açougue, por acaso, costumava fazer serviços
que eram prestados por umas senhoras próximas ali ao local. E ele foi então até lá com esses 100 euros que ele tinha em mãos, estava devendo, pegou os 100 euros e pagou essas senhoras. Essas senhoras, por sua vez, muitas vezes, por necessidade, utilizavam os quartos do hotel para prestarem os seus serviços. E estavam justamente devendo ao hotel. Pegaram estes 100 dólares, voltaram ao hotel e pagaram a conta que deviam de 100 dólares. Neste momento, o senhor desce do quarto e diz: olha, eu não gostei e não vou ficar, pretendo ir embora. O atendente pega os 100 dólares, devolve ao senhor, que vai embora. No entanto, todas as pessoas neste meio pagaram a sua conta com a mesma nota. A isto chamamos circulação monetária, ou no economês chamamos poupança pública. O dinheiro que está em poder das pessoas que se movimentam de mão em mão na troca, na compra e pagamento de bens, serviços, insumos ou mercadorias. A isso chamamos a velocidade de circulação da moeda. E isso é importante por quê? Porque isso manifesta, na verdade, o andamento da economia. A velocidade de circulação da moeda, certo? Faz com que os governos possam medir o tanto que a economia se desenvolve. Foi compreensível? Espero que tenha sido compreensível. Então, pessoal, quando a velocidade da moeda cai da forma que caiu, significa o quê? Que neste caso aqui, neste mesmo período, de cada 10 dólares ou de cada 10 euros que foi fabricado, que foi produzido, foi impresso em quantitative easing, apenas 3 dólares desse entrou na economia, ou seja, entrou na mão deste senhor que foi no hotel, entrou na mão do talhante, do açougueiro, da recepcionista, ou seja, do balconista da loja, efetivamente chegou na economia real. Significa que os outros 7 ficaram em posse do sistema financeiro e serviram para quê? Este dinheiro. Para que serviu esse dinheiro? Serviu para fomentar, ou seja, para reinvestir em ativos financeiros. Ou seja, ele voltou para dentro do sistema através da compra de ações, através de qualquer outra coisa, mas ele voltou, ele ficou dentro do sistema financeiro, certo? Então, esta velocidade, pessoal, de circulação é muito importante. Agora vamos ver o que aconteceu no período pandêmico, entre 2020 e 2021. O que aconteceu? Houve mais, e agora eu quero que os senhores vão me respondendo à medida que nós vamos falando aqui, quero ver a participação de todos. Houve mais cortes de taxas entre 2020 e 2021 em razão da pandemia? Houve ou não houve, pessoal? Escrevam aí no chat. Houve, não é? Certo. Muito bem. Então vejam só. Tivemos aqui um corte médio de mais 0,570 pontos, tá, pessoal? Ou seja, praticamente meio ponto percentual. Temos taxas negativas, temos aqui valores negativos até bem maiores, não é? Mas em média, de forma geral, foram cortados aqui mais 0,570 pontos, ou seja, quase 0,6% em taxas foram cortados, tá? Depois, houve então mais aumento de crédito com a pandemia? Houve, não houve, pessoal? Foi dado crédito aqui à la vontade às pessoas, certo? Mas tivemos mais deflação? Inflação zero ou deflação? Sim ou não? Foi, não foi? Muito bem. Então, o que temos de importante aqui? De muito importante. Neste período entre março de 2020 e março de 2021,
atenção pessoal, neste um ano foram emitidos mais 29 trilhões de dólares em estímulo fiscal e monetário global. Veja, entre 2009 e 2021, certo? Nestes 11 anos foram emitidos 21 trilhões. Em apenas um ano, nós emitimos 29 trilhões de dólares em dívida. Em apenas um ano. Certo? Depois, como esta flechinha, caíram do céu 8 trilhões de dólares em cheques auxílio só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. O que nós andamos a fazer, ou o que os governantes do sistema financeiro andaram a fazer aqui, pessoal, nos últimos 11 ou 12 anos? Criamos uma bolha da dívida. E por isso que os senhores ouvem aqui falar muito aqui na tal bolha da dívida, certo? Porque realmente nós criamos, em especial no último ano, uma grande bolha da dívida. No passado, funcionava da seguinte forma: os governos emitiam dívida que eram comprada por particulares para financiar a economia, certo? Quando criou-se os quantitative easing, esse tipo de programa de derivativos, o que acontece é o seguinte: o Banco Central produz o dinheiro e compra a dívida emitida pela Reserva Federal, certo? Ou seja, nós estamos criando aqui dinheiro tóxico, certo? O governo compra títulos do governo, produz o dinheiro para comprar títulos do governo. Em outras palavras, é isso que nós estamos fazendo. Estamos criando títulos que não valem nada, com dinheiro que também não vale nada. Em outras palavras, é mais ou menos isso que temos feito, andado a fazer nos últimos anos. E tudo isso financiado como? Tudo isso alocado nos balanços patrimoniais dos bancos centrais, certo? Não há nada que sustente isso, simplesmente isso é colocado, lançado no balanço como ativos, passivos, né? Tá aqui a Ana, que é contabilista, sabe muito bem do que eu estou falando, está sendo lançado aqui em ativo circulante, em passivo circulante, ou seja, andamos a brincar aqui com a contabilidade das coisas, certo? Mas o que nos interessa aqui é o quê? As coisas que nós falamos lá no início. Lembra que eu disse que eram 3 coisas que nós tínhamos que olhar para tentarmos então identificar um novo possível ciclo, se ele vai acontecer, quando vai acontecer, de que forma vai acontecer e o que nós podemos então enxergar com isso. Vimos o quê? Tudo isso que nós falamos até aqui é a fundamentação do que tem acontecido, certo? Se nós falamos, e dito pelos senhores aqui muito bem, que nós não sabemos quanto tempo dura um ciclo econômico, a única certeza que temos é que, enquanto os fundamentos permanecerem, o ciclo não se altera. Enquanto os fundamentos permanecerem, a tendência se mantém a mesma, certo? Então vamos olhar para algumas coisas. Inflação ou a hiperinflação, que é o que tanto se fala, se teme, é o assunto do momento, não é? São essas 3 coisas. Que é o quê? Inflação, não é? Ou hiperinflação, o rendimento das taxas de juros, né? A curva de juros, e os quantitative easing, ou seja, os incentivos. Então vamos lá. Poucas pessoas e muito poucos entendem que a inflação ou a hiperinflação são eventos impulsionados pela moeda e não pela demanda. Certo, pessoal? E é por isso que nós muitas vezes temos dificuldade de compreender algumas coisas. Nós achamos ou pensamos que a inflação é causada pelo quê? Não é? Principalmente nós, os brasileiros, que temos uma cultura inflacionária de longa data,
temos a concepção ou a nossa percepção é o que? A inflação é o que? O preço sobe, 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 sobe e cada vez sobe mais, não é? E o dinheiro vale menos, o dinheiro não vale nada. É isso que nós pensamos, quando na verdade é o contrário, certo? E por que é o contrário? Porque quando os governos aumentam a quantidade de dinheiro em circulação, certo? Os bens e serviços vão continuar sendo exatamente os mesmos. O que vai acontecer é o que, pessoal? É que vai faltar riqueza, vamos falar assim, e vai sobrar moeda. E a consequência imediata disso é o que? É um aumento dos preços. Por quê? Porque vai acontecer que o seguinte, as pessoas vão ver que, muito embora haja dinheiro em circulação, as pessoas não compram. Porque não há, na verdade, a necessidade da riqueza, ou não há, na verdade, a necessidade de determinados produtos ou insumos, certo? Isso faz o quê? Faz com que os detentores de bens ou serviços comecem a exigir mais dinheiro pelo mesmo produto. Então, a inflação é proveniente da moeda, não da demanda. Certo? A grande oferta de dinheiro faz assim, pá, todo mundo está cheio de dinheiro, então vou cobrar mais por esse serviço. Se eu cobrava, sei lá, 50 euros por um serviço, agora eu vou começar a cobrar 75, porque pá, toda a gente está cheia de dinheiro. Certo? Então eu vou começar a cobrar mais por aquilo, e isso vai fazer com que o produto se inflacione. Tá? É desta forma que nós temos que olhar. Então, a curva de rendimento e os estímulos. E aqui vamos falar já das duas coisas ao mesmo tempo, certo? Ponto 2 e 3. Para que nós consigamos perceber aqui, pessoal, um aumento de 1%, de apenas 1%, e vejam, há não muito tempo, os juros há 10 anos dos Estados Unidos estava a 0,4%. Depois, de repente, estavam a 0,8%, que já era quase o dobro. E agora estamos praticamente em 1,65%. Então já aumentou mais do que 1% rapidamente a taxa de juros há 10 anos. Então veja só, um aumento de 1% na taxa aumenta o déficit em 12 meses, o equivalente a 2 vezes o orçamento da NASA. E adiciona uns notáveis 9,7 trilhões de dólares de déficit entre 2001 e 2030. Um aumento de apenas 1% na taxa. Certo? Ou seja, o que equivale aqui a quase 10 vezes o orçamento anual da defesa dos Estados Unidos. Ela precisa obrigatoriamente utilizar ferramentas que controlem as taxas, que mantenham as taxas controladas, e temos falado disso no canal também, certo? Uma forma, que é a forma que nós temos discutido algumas vezes aqui, não é? Seriam emitir dívida de curto prazo em substituição das dívidas de longo prazo, ou seja, começar a retirar as dívidas de longo prazo do mercado, trocando elas, vamos dizer assim, por dívidas de curto prazo. Emitir mais dívida de curto prazo e menos de longo prazo. Que é o que nós já temos assistido. Mais leilões de 2, 5, 7 e 10 anos do que leilões de 30. Já temos assistido isso, ou seja, intrinsecamente a Reserva Federal já começa a se preocupar e já começa a tomar medidas de controle na curva de juros, certo? Então, é por isso que o Fed precisa controlar a curva de rendimento, mas ele também precisa do quê? Precisa incentivar a economia, precisa continuar dando incentivo para a economia, certo? E para isso precisa do quê? Precisa de inflação. Para que tenha inflação,
O que ele precisa? O que nós vimos agora, anteriormente, no slide anterior? Que a inflação vem da demanda ou vem do dinheiro? Emitir moeda. Muito bem, Valdívia. Certo? Ou seja, ela precisa pôr o dinheiro no mercado para que, tendo dinheiro, as pessoas vão comprar. Então, é o dinheiro que gera a demanda. Então, é o dinheiro que gera a inflação. Certo? Então, ela precisa continuar com os estímulos. Mas precisa continuar e fazer o quê? Controlar a curva de juro. Para quê? Para que as coisas não disparem e para que o déficit orçamental do Estado não perca, ou seja, para que eles não percam o controle efetivo das coisas. Certo? Então precisa ser feito desta forma. Então, com base nisso tudo, que são os fundamentos atuais, o que nós podemos esperar aqui para o segundo trimestre? Podemos esperar isso? Continuidade, então, dos estímulos? Dos quantitative easing? Então, uma coisa que a gente aprende ao longo dos anos é que os bancos centrais, as reservas federais, eles conseguem tudo o que querem. Tudo, pessoal. Pode demorar mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mas eles conseguem chegar no objetivo que eles querem. E como diz um amigo nosso do canal lá, é como você ficar na frente do comboio. Não adianta ficar na frente do comboio. Certo? E se o Banco Central quer inflação, ele tem que continuar a oferta monetária. Ele tem que continuar colocando dinheiro no mercado, porque é este dinheiro que vai gerar inflação, que vai gerar demanda, que vai gerar inflação. Depois, já começamos a assistir isso aqui, não é? Já não temos aqui lucro por ação, para quem não sabe, o EPS é o lucro por ação, certo? Temos aqui um EPS superior a 30%. É ou não é? Respondam para mim. Quando você vê o resultado empresarial em que o lucro previsto era $1 e sai 1,7, o lucro previsto era $2, sai 2,70. É assim que tem acontecido ou não? Está incrível os resultados, não é? Sempre acima da projeção. Então diga para mim se tem a ver com isso aqui. Eu disse que era para você terem atenção lá. Se nós sabemos e vimos aqui nos slides anteriores que a velocidade do dinheiro caiu de 10 para 3, significa o quê? Que de cada 10, 7 ficam no mercado financeiro. O que você acha? O dinheiro está a entrar novamente no mercado financeiro. Então, o que nós podemos esperar para os resultados que ainda faltam vir? Só faz impulsionar o mercado, certo? Então, vai continuar, certo? Depois, um PIB na ordem de 10%, com crescimento na ordem de 10%, Eugênio. Barbaridade, será? Um IPC, que é um índice de preço do consumidor. Falamos muito sobre dados econômicos no canal. Isso é fundamento. Um IPC no segundo trimestre vai sendo superior a 2%, entre 2% e 4%, Eugênio. Será que tem lógica? Então vamos pensar assim. Quantitative easing continua. Os cheque Biden, como nós dizemos, chamamos carinhosamente lá no canal, cheques Biden continuam, certo? Reabertura econômica acontecendo na maioria dos países. Verão, mais consumo, certo? 10% do PIB.
que vocês acham? Continuamos na tendência atual, não é? Só para que os senhores saibam, está aqui esse dado, um dado muito importante também, já falei sobre isso no canal. 60% do PIB dos Estados Unidos são ativos financeiros. 60% dos ativos financeiros, do PIB, são ativos financeiros nos Estados Unidos. Tá bem? Depois, taxas a 10 anos. Na ordem dos 2%, mais ou menos. Quando chegarmos próximo nos 2%, é óbvio que a Reserva Federal vai ter que assumir o controle das taxas. Será inevitável que assumam o controle das taxas, certo? Então, o que nós podemos esperar aqui? Se as taxas vão subir, agora, essa pergunta vai para muitos que estão aqui, que são nossos companheiros no canal. Se temos taxas a subir, pessoal, temos o dólar a fazer o quê? Vai subir o USD. Olha aí que legal, pá. Vocês são fera demais, pá. O dólar vai subir, não é? O que vai acontecer com o ouro? Cai, deprecia, ouro a cair, certo? Veja só, pessoal, aqui entra a correlação. Então, nós vemos aqui que tudo isso que está acontecendo é o cenário que vai continuar, que vai permanecer. Veja, agora temos aqui algumas situações, não é, que podem vir a modificar esse cenário. Pode ser, mas veja, o que poderia modificar esse cenário? Então vamos pensar assim. Um evento geopolítico, não é? Uma guerra, pessoal, uma catástrofe, certo? Algum problema muito sério com a pandemia, com a vacina, algo nesse gênero poderia trazer uma inversão aqui, certo? A quebra de uma grande instituição financeira, ruptura, como foi o caso do Lehman Brothers, uma situação, veja, estamos com uma crise de dívida, o sistema financeiro com algum problema poderia trazer aqui uma ruptura. Então veja, enquanto os fundamentos não se alterarem, qual é o ciclo que teremos aqui? Um ciclo de continuidade, que é o que também temos falado. É possível que haja uma correção por razão de realizações, é possível. E quando nós falamos aqui, provavelmente numa correção, pode acontecer com base no quê? Em realizações de lucros, em tomadas de lucro, em períodos de sazonalidade, certo? Mas veja, o ciclo vai continuar sendo um ciclo de expansão, certo? Então, como conclusão, meus amigos, no próximo semestre, ou no que resta deste segundo trimestre, é improvável que uma correção, veja, e quando eu falo aqui 50% ou 61%, seria, lembra naquele primeiro gráfico que eu mostrei do SP500 junto com aquela linha vermelha, nós pegarmos aquele mínimo e aqueles máximos, colocarmos um fibo de todo este movimento em mensal, é improvável. Eu não vejo, pessoal, isso é apenas a minha opinião, que tenhamos uma correção que possa vir aos 50% ou 61% de FIBO, certo? Sem que ocorra um evento relacionado ao crédito, a falha de alguma instituição financeira, questões geopolíticas, um pico inflacionário, algo grave, certo? Nós sabemos que todas as grandes bolhas da dívida terminam em colapso da moeda, hiperinflação, aquelas coisas todas que o Zé Desgraça não cansam de falar para vocês aqui, naquelas notícias que vocês leem por aqui, não é? Então a questão que hoje se coloca é na capacidade dos bancos centrais da Reserva Federal em continuar esses resgates,
da economia, dos bancos e do mercado como tem feito, certo? Mas, se nós vemos que, vamos lá, numa condição, como dizemos no economês, sine qua non, ou seja, mantendo-se inalterados os demais fatores fundamentais, com base, e agora vem aqui para os nossos seguidores do canal aqui, até onde então, se tivéssemos uma correção, se chegarmos a ter uma correção, qual é o nível onde nós dizemos sempre, e ensinamos isso lá no canal, quando não rompe este nível, a maior probabilidade, boa, certo? É que existam novos máximos. Então temos fundamentação para que o mercado continue num ciclo de expansão, certo? Os bancos, a Reserva Federal aqui, tudo trabalha, conspira para que haja uma continuação. Então, no máximo, não havendo nada que modifique este cenário, o cenário mais provável que aconteça fundamentalmente é este, ou seja, que continuemos assistindo aqui por um bom período a continuidade dos crescimentos, dos lucros, dos balanços avultados, das valorizações dos portfólios, que é aquilo que tem sido buscado pelos grandes fundos, pelos grandes bancos, a valorização do portfólio, o crescimento destas, ou seja, vamos engordar aqui a carteira.